Ainda te lembras da última vez que estiveste numa biblioteca? Pois é, fosse apenas para estudar ou apenas para ler, a verdade é que as bibliotecas sempre foram e sempre serão como lugares mágicos onde o silêncio na sala impera, isso é um facto, mas não existe silêncio nas ideias que ali se encontram. Ela pode ser dividida pelas suas secções e é um lugar onde encontramos todo o tipo de pessoas e descobrimos o quanto o mundo é carregado de ideias e de progressos, assim como também de importantes lições. Para falar mais sobre isto, eu tenho comigo a Nana Silveira, que é bacharel em fotografia, tem o podcast Anagrama e ainda produz para o podcast Glorioso Dia do Curso Base. E eu sou a Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Nana, eu tenho para comigo que as bibliotecas são dos lugares que mais nos cativam e principalmente faz-nos ir muito para a nossa infância. Não sei se foi assim contigo ou não, mas eu acho que é impossível não pensar numa biblioteca na nossa infância. Quando é que foi a primeira vez que tu Uhum. entraste numa e como é que foi a experiência? Tu ainda te lembras? Eu não sei se eu tenho memória da primeira, não tenho, porque eu era muito pequena. Quem instigou muito a leitura, tanto em mim quanto em meus irmãos, foram os meus pais. Então eu tenho memórias, tipo, de memórias assim, as memórias mais antigas da vida. Uma delas é a gente ir na biblioteca da cidade alugar livros lá. Mas eu acho que deve ter sido da escola, a primeira, ou não também. Como eu não tenho essa memória da mais antiga, porque está presente há muito tempo na minha vida, foi alguma delas, e ambas eu tenho aquele carinho gigantesco, assim, de lembrar, de passar horas lá dentro, ou escolhendo livro, quando era na biblioteca pública da cidade, ou às vezes a gente tinha algumas aulas na escola, que era tipo aula de literatura, quando você estava tipo primeira, segunda série, que a aula era, vão para a biblioteca, escolham o que vocês querem ler e fiquem, tipo, 40 minutos, que era mais ou menos o Ai, que período da aula maravilha. lendo. Então eu tenho essas lembranças, não sei qual que é a mais antiga, mas é por aí. Que fantástico. Olha, eu lembro-me que eu ganhei o hábito de leitura por causa da minha avó, principalmente da minha avó. Minha mãe também lia muito, mas principalmente da minha avó. Mas eu lembro-me que foi assim um marco aqui na cidade. Eu já era um pouquinho mais velhinha, eu acho que eu tinha acho que uns 8 anos por aí, quando foi inaugurada a biblioteca aqui da cidade. E eu lembro-me perfeitamente Uhum. que qualquer coisa era desculpa para ir lá fazer trabalho. Embora eu depois já Sim. tenha ido só muito mais velha, mas era bom ir para lá, aquele silêncio de não, aqui eu Aham. vou me conseguir concentrar. Mas tu sentes que se perdeu um pouco dessa magia de ir a uma biblioteca? Porque hoje, eu, pelo menos, é a minha opinião, não sei se tu concordas. Eu acho muito raro as pessoas Uhum, uhum, que ainda vão para lá estudar, pesquisar ou até requisitar livros. Tu ainda te lembras disso? Requisitar uhum. livros? Sim, sim. Então, essa foi a minha infância, assim, até os meus 18 anos, quando eu era dependente dos meus pais, porque quando você é dependente dos pais, você precisa deles para poder para requisitar os seus livros na biblioteca da cidade. Então, até eu ter os meus 18, eu ia muito. E eu lembro que já naquela época, as moças que trabalhavam na biblioteca, elas conheciam a mim e os meus irmãos, porque a gente era meio que, tipo, as únicas crianças que iam ali, assim, sabe? Acontecia de, às vezes, eu ia à biblioteca na época de adolescência e, tipo, só ter eu na biblioteca e as Uhum. mulheres lá trabalhando. Então, assim, isso já não vem de hoje, né? Já vem de um tempo. Eu acho que vem de uma cultura também que não estimula a leitura e tudo mais. Mas eu acho que com o tempo, ainda mais, a gente já não está indo mais direito nem em livraria, né? A gente já compra tudo Verdade. pela internet. Que dirá, então, a gente ir a uma biblioteca onde a gente precisa criar um cadastro e fazer as milhares de coisas que precisa se fazer para poder, né, ir ali e pegar os seus livros emprestados. Então, eu acho que, infelizmente, é uma coisa que se perdeu muito. Eu acredito que no ambiente acadêmico ainda, faculdade, escola, essas coisas, ainda o estímulo é muito maior e a gente continua indo. Eu, a última vez que fui numa biblioteca para estar lá e realmente sentar e Uhum. estudar foi na época da faculdade, porque era o ambiente preparado para isso. Mas eu acho que quando a gente sai desse ambiente, né, de que a gente se forma na escola, a gente se forma na faculdade, a gente perde bastante desse contato com a biblioteca, que, pelo menos para mim, quando eu era criança, era, tipo, o melhor lugar do mundo. Eu concordo contigo, porque agora tu fizeste-me lembrar que quando eu terminei a minha licenciatura, eu nunca mais voltei a pôr os pés numa. Então É tipo, é agora só assim, né? fizeste-me Ah, eu tô pensar. visitando uma cidade, deixa eu conhecer a biblioteca dessa cidade. No máximo é o que acontece, mas normalmente Exato. a gente não vai.
Agora, ir para uma biblioteca mesmo com aquele intuito de vou ficar lá, vou ler, vou sentar, vou ver o que há, não. Uhum, Já acho que se perdeu muito isso, e exatamente pelo que tu estavas a falar, até mesmo para entrar numa livraria já está muito difícil. Hoje é tudo online. Querias que o acesso à internet prejudicou um pouco as idas a uma biblioteca? Não que seja errado, né? Cada um uhum, preferir, em vez de ir para uma biblioteca pesquisar em casa, ter essa comodidade, ou em vez de ir a uma livraria, como tu uhum. estavas a dizer, achas que agora essa, como é que eu ia dizer? Eu ia utilizar a palavra magia, mas nem posso dizer magia, vou dizer mesmo Uhum, paciência, porque hoje em dia ter paciência é quase uhum, um uhum. truque de mágica. Sim. De ir para um lugar, pesquisar sobre os temas, ficar ali a ler o índice do livro, achas que isso prejudicou um pouco? Acho, porque eu sou um pouco dessa geração que descobriu quem era autores famosos e coisas desse gênero na biblioteca. Eu Uhum, lembro quando começou essa questão, eu não sei se aí em Portugal é forte, mas pelo menos no conteúdo que eu consumo um pouco de internet aqui, eu consumo bastante pessoas que falam sobre livros na internet. E aqui no Brasil uhum, tem várias pessoas. E então, quando isso começou a explodir, várias pessoas falando sobre lançamentos de livro, ou sobre autores clássicos, livros clássicos e coisas assim, eu fiquei tipo, nossa, que legal que as pessoas também estão descobrindo, sabe? Mas naquele sentido de assim, poxa, tá tão fácil a informação hoje, eu tive que caçar, tinha que perguntar pra moça da biblioteca, moça, esse livro aqui, me explica, sabe? Coisas assim. Então, eu acho que se perdeu um pouco dessa, que pra mim é magia, que tem de você ir lá e sozinho descobrir. Quando eu uhum, só tinha biblioteca, eu não tinha um vasto, né, uma vasta gama de coisas para eu pesquisar na internet, eu tinha que ler o livro e saber se eu gostei ou não por vontade própria. Não tinha alguém para vídeos na internet ou coisa assim me falando, olha, esse livro aqui fala de X coisa, pode ser que você goste. Era tipo assim, uhum, leia pela sinopse o que tá ali e seja uhum. convencido pelo autor ou odeie o livro. Exatamente. Então, eu acho que hoje em dia, para mim, eu não sei se as pessoas experimentam isso mais, sabe? Que eu acho, porque na minha experiência foi incrível, eu posso colocar pela minha experiência, que foi incrível essa descoberta de ir na biblioteca, catar livros de gêneros completamente diferentes e descobrir o que eu gosto. Não pelo que tá famoso na internet, não pelos livros que estão bombando no TikTok ou qualquer coisa assim, Uhum, mas porque eu tô ali realmente descobrindo, e aí você gera também aquela. Eu era muito amiga da bibliotecária, a gente tinha várias conversas, porque, novamente, né, às vezes eu ia lá, só tinha eu na biblioteca. É uma cidade pequena, então já é difícil ter uhum, bastante gente na biblioteca mesmo. Então, aos poucos que eu fazia amizade com ela. Então, às vezes, ela me indicava livros. Meu primeiro clássico foi um lido que eu amo, que é a Metamorfose do Kafka. Eu li porque ela me uhum, indicou, sabe? Então, assim, são coisas que ali naquela conversa, como ela é uma bibliotecária, ela já leu muito, ela manja do que ela está fazendo, ela conseguia ver pelas coisas que eu estava semana após semana pegando ali e gerando essa amizade com os livros e aprendendo mais coisas. Então, eu acho que isso se perde um pouco. Eu acho que isso virou um pouco a profissão do livreiro, que a gente tem em algumas livrarias hoje, mas que a gente não uhum, necessariamente tem numa Amazon para sentar ali e falar, uhum. olha, você pode gostar desses livros aqui, sabe? Então, não, para mim, perdeu essa magia. Olha, e é interessante tu estás a falar sobre isso, porque eu agora estava a pensar nas pessoas que têm páginas, principalmente no Instagram, sobre livros. Será que dá para compará-los com os novos bibliotecários? De Agora fica a alguma forma, questão. assim, né? Eu acho que funciona mais realmente na questão de influência mesmo, né? Porque no fim das Uhum, contas eles estão ali estimulando as pessoas a lerem ou não lerem, ou enfim, aqueles livros que eles gostaram ou deixaram de gostar, mas gerando de alguma forma aquilo que a bibliotecária gerava na gente, que era a curiosidade de ler mais. Ela estava ali, por uhum, mais que, sei lá, ela estava te recomendando um livro que ela não gostava, ela estava de algum jeito te instigando a ler mais. Que eu acho que, querendo ou não, uhum. várias vezes a gente vê nesse pessoal, eles indicando algum livro que eles não gostaram e citam os motivos porque eles não gostaram, e gosto é pessoal. E pode ser porque o Exatamente. motivo daquela pessoa não ter gostado é o que me interessa, né? Enfim. Então, eu acho que de Exatamente. alguma forma, sim, funciona desse jeito. Que fantástico, que fantástico. Mas bom, vamos lá ver se não ficamos apenas no virtual e começamos também a passar mais ao físico. Olha, e o que é que te encanta mais numa ida à biblioteca? Mas agora vamos fazer uma distinção. Vamos falar naquelas Uhum. bibliotecas históricas. Por exemplo, eu lembro-me que uma das minhas memórias, aquela que eu mais amo, eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos na altura, foi quando nós fizemos uma visita de estudo
pela escola e fomos ao convento de Mafra. Até que nos levaram à biblioteca. Claro que nós não podíamos entrar em Uhum. todas as aulas, mas ficámos ali na entrada e eu lembro-me de ficar assim embasbacada. Eu não tive reação durante muito tempo de ver aquela beleza e aquela quantidade de livros e de ouvir como é que eles mantinham os livros intactos. Então, o que é que te encanta mais numa Uhum. biblioteca histórica e numa biblioteca de cidade, aquela que tu tens acesso? Eu fui em pouquíssimas bibliotecas históricas, eu quero muito conhecer mais. Então, assim, eu não tenho muito do que esse olhar de tipo, meu Deus do céu, que lugar maravilhoso. Eu queria conseguir passear por cada uma dessas estantes, né, dessas bibliotecas mais Uhum, históricas. Mas as que eu frequentei, que é as de escola, as de bairro, as de cidade, elas têm para mim essa sensação de descoberta uhum. que a literatura tem, que você entra e você, né? Eu lembro muito na faculdade, eu chegava às vezes antes da aula, eu ficava tipo 3 horas na livraria, na biblioteca só olhando e passeando e descobrindo o que tinha ali. Pra, tipo assim, sabe, dessa vez eu vou pegar esse livro, na próxima eu pego esse, na próxima eu pego aquele. Aham. Porque essa sensação que você tá conhecendo algo novo, tipo assim, tá disposto aqui para você. Que eu acho que essa é a Uhum. diferença um pouco da biblioteca histórica e, né, que realmente vira um lugar turístico para as bibliotecas em que a gente realmente tem acesso, é isso. É um lugar maravilhoso, mas é muito distante. Agora, essas Uhum. pequenas que a gente tem acesso, eles trazem essa magia para dentro da nossa vida. Eles não ficam só naquela coisa, nossa, que lugar majestoso, mas eles trazem essa majestade para dentro do nosso conhecimento. A gente pode acessar esses lugares. Então, eu acho que traz para mim essa sensação mesmo de eu tenho acesso à descoberta, e isso é Uhum. maravilhoso. Claro, sem dúvida. Olha, e que motivação é que tu deixas aos nossos ouvintes para continuarem a ir, ou se nunca foram, a irem a uma biblioteca? Eu acho que nada mais do que essa sensação de descoberta, assim, pelo menos para mim é o que sempre me instigou quando eu era criança, a sensação de tipo, meu Deus, tem um universo inteiro aqui, em milhares de prateleiras que estão diante da minha frente e eu posso descobrir o que tem nelas. Uhum. Eu não sei se isso instiga suficientemente as pessoas, mas para mim é maravilhoso saber que existem universos diferentes, histórias diferentes, sejam reais ou não, que estão dispostas ali em vários livrinhos um atrás do outro e que eu posso ler e conhecer. Eu sou uma pessoa muito naturalmente curiosa, então conhecer histórias é uma coisa que me motiva demais, assim, mexe bastante comigo. Então, tanto que as pessoas sempre falam, ah, mas indica mais livros cristãos e não sei o que, gente. Eu amo os meus livros cristãos e tudo mais, mas eu ainda sou mais instigada pela curiosidade histórica de ler mais livros sobre história, enfim, tudo mais, porque me dá essa sensação de descoberta. Óbvio que eu amo ler um bom livro cristão que está ali me fazendo descobrir também milhares de coisas a respeito da minha vida com Deus, mas eu amo poder conhecer novas histórias e eu acho que nós, como seres humanos, nós gostamos de conhecer histórias, e eu acho que essa é uma grande magia que existe nas bibliotecas e vai existir para sempre, porque bibliotecas vão existir para sempre. Que é isso, essa sensação de tipo, existem milhares de universos aqui que eu posso conhecer, e como um ser humano gosta de descobrir e contar histórias, eu me delicio com esse lugar. O Entre Linhas contou com a participação especial de Nana Silveira e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.